Os dois querubins no Jardim do Éden. Esse é o tema de hoje, quarta-feira, que a gente vai estudar aqui do nosso guia de estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando durante essa semana os fundamentos proféticos. Então, se você não pegou o estudo inicial do sábado, está aqui no card, na descrição, nos comentários do vídeo aí, passa lá para você pegar a sequência lógica do estudo, tá bom? Domingo nós falamos de Eis-me aqui, envia-me a mim, do profeta Isaías, e a gente viu aí a interpretação da imagem, né, do guia de estudo que está aqui no início da lição. E hoje a gente vai ver esse tema aqui, sobre os dois querubins, tema muito legal e que emociona, tá bom? Então fica comigo, vai valer a pena, vai ser rapidinho, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Vamos lá então, né? Então, compartilhando a tela aqui com você, como eu sempre gosto de fazer, para ajudar você a entender visualmente, né? Então, hoje, segunda, dia 12 de maio, os dois querubins no Éden, no Jardim do Éden, né? E aí, o tema e a imagem que a gente já viu aí durante os estudos passados, tá bom? O professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, sempre traz uma introdução legal. A gente vai estudar hoje sobre isso, ó. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus mostrou para eles o plano da salvação através do nascimento do Senhor Jesus. E deu-lhes assim a esperança de retorno ao Jardim do Éden um dia, num futuro, né? Então imagina ali, né, como é que ficou Adão e Eva depois de terem pecado, né? Deve ter ali se arrependido e depois Jesus vem e lança essa profecia de que ele mandaria um redentor, um salvador, e eles teriam acesso de novo no jardim. Eu acredito que, né, o coração deve ter se enchido de esperança, de alegria, né? E apesar de, na frente do jardim, eles renovarem ali todo dia seus votos de obediência, pedindo perdão, né, a Deus, eles olhavam para o futuro à espera do Redentor, sonhando em retornar para o jardim, para dentro do jardim do Éden, né? A gente vai ver essa história aqui, que tem a ver com a profecia da volta de Jesus. A gente falou que a profecia, sempre, todas as profecias remetem a Cristo, né? Aqui no auxiliar, começando aqui do auxiliar, que eu acho que é legal a sequência lógica para você entender, tem uma coisa bacana, a gente viu sobre o trono de Deus no céu, falamos nesses domingo e segunda, nesses últimos estudos, e hoje a gente vai falar do trono de Deus na terra, né? Que Deus reina, Deus é eterno. A gente viu aí que Deus sempre quis habitar com o povo. Vimos ontem a questão do profeta Isaías falando da visão do trono de Deus no céu, né? Não só ele, como João, Daniel também. No entanto, Deus não se limita ao céu. Que bom, né? Que ele quer habitar conosco. Ele sempre vai buscar o ser humano. E o guia de estudo essa semana vem falando disso, o trono de Deus na terra. Apesar que a gente viu que tem uma distância enorme, ele sempre quis habitar conosco, né? Ele está distante, mas não é indiferente ao destino humano. Várias manifestações do trono celestial também estiveram presentes na Terra, no planeta Terra, tá bom? Então, e um desses lugares a gente vai ver na lição de hoje, que é o Jardim do Éden. A primeira manifestação terrena do trono celestial de Deus é encontrada no Jardim do Éden aqui na Terra, descrito como termos que remetem ao templo celestial de Deus. Os querubins que guardam a entrada do jardim com uma espada flamejante. Isso está lá em Gênesis 3, 24. Depois pega a sua Bíblia aí para você dar um pause e acompanha para você ver esse texto que está na Bíblia, tá? Fazendo referência ao que eu estou dizendo aqui que está no guia. Então, esses querubins que guardavam o jardim do Éden, né, com espada flamejante, são semelhantes aos querubins ao redor do trono celestial de Deus, que ministram como chamas de fogo. Isso está no Salmos 104, no verso 4. Se você acompanha na sua Bíblia, você vai ver que está lá falando sobre fogo. E também pede para a gente comparar com o que está em Daniel 7:9, que também fala disso, do trono de Deus celestial com fogo. E Apocalipse, capítulo 4, verso 3 e 6, também fala do trono de Deus celestial com fogo. E a gente viu ontem na lição que o anjo, o serafim, que significa aquele que queima, o anjo que queima, pega a brasa viva e toca os lábios do profeta, né? Outra coisa aqui para a gente ver a semelhança de que Deus habita no céu, com o trono lá no céu, e também estabeleceu o trono aqui na terra, né? Os rios que fluem no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, do 10 ao 14, os versos, são uma alusão à água da vida, clara como cristal, que brota do trono de Deus lá no céu. Apocalipse 22, no verso 2, fala isso. As pedras preciosas também, que aparecem em ambos os locais, tanto no céu como na terra, no Jardim do Éden. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 2, 12, que fala no Jardim do Éden, que tinha pedras, ouro, pedras de ônix, né? E a gente pode comparar com Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 1, 26. Então a gente vai ver que tem todo o paralelismo do trono de Deus celestial com o que ele
criou aqui na terra para ele habitar conosco, né? Então por isso que Deus habitava com Adão e Eva no jardim, todo dia visitava, andava no jardim do Éden, a intimidade era perfeita porque ele habitava ali, né? Então aqui no guia fala justamente isso. Assim que nossos pais foram expulsos do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Isso está em Gênesis 3:15. Eu vou até colocar aqui para você na tela, ó, rapidinho aqui, Gênesis 3:15, ó, fala isso, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, falando com a serpente, com o diabo, né? Entre a sua descendência, os seus seguidores do diabo, os anjos caídos que seguiram ele, né? E o descendente da mulher, dela. Então, o descendente da mulher é o quê? O filho da mulher, a descendência dela. E este ferirá sua cabeça, ou seja, o descendente da mulher vai ferir a cabeça do diabo, da serpente. E você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, Deus já chega para Adão e Eva ali, quando expulsou, e já falou, ó, falando pro diabo ali as consequências do pecado, né? E aí falou, ó, você vai ter inimizade com a mulher, e a descendência dela vai te ferir a cabeça. Ou seja, ferir a cabeça de uma cobra, o que é que acontece? É matar, tá? Então, mata a cobra pela cabeça. Então, a serpente será ferida na cabeça, é uma ferida fatal, é uma ferida de morte, tá bom? Então, Jesus veio matar a morte, matar Satanás. Então, é isso que esse texto quis dizer. E Adão e Eva entenderam perfeitamente isso, né? Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden. Então, Deus colocou ali 2 querubins e uma espada flamejante, como a gente viu, Gênesis 3:24. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus também aqui na Terra. Então, a gente viu o Jardim do Éden foi o primeiro santuário, a primeira morada de Deus, e depois a gente vai ver, acredito, durante essa semana, a Arca da Aliança também, né? E Deus também pediu para fazer um santuário para habitar no meio do povo. Está lá em Êxodo 25:18. Tem os querubins ali em cima da arca, né? Então, não é à toa a gente vê o paralelismo da Bíblia, é incrível, né? Então, a lição traz uma pergunta interessante. E aqui, ó, leia Gênesis 3:21-24, capítulo 3, do verso 21-24. E aí tem a pergunta, qual era a tarefa dos querubins? E por quê? Por que Deus mandou o querubim ficar ali, né? Então, você vai ver, dá um pause aí, procura na sua Bíblia e você responde aqui comigo, tá bom? Então, respondendo aqui, ó, depois da expulsão de Eva e Adão no Éden, qual era a função dos querubins ali colocados bem na entrada do jardim? E aqui tem, né, o texto aqui, dá uma lida aí, e a resposta é clara, ó. Os querubins impediam a entrada no jardim e protegiam o acesso à árvore da vida, que deixava o ser humano imortal ali, né? Então, o homem em pecado, com a natureza pecaminosa, foi expulso porque ele desobedeceu, o salário do pecado é a morte, e o santuário de Deus, o jardim do Éden era a morada de Deus. Deus é santo, não tem como a santidade, luz e trevas andar junto. Então, eles foram expulsos porque se tornaram pecadores, né? Só que os querubins também indicavam por sua presença a preservação do jardim, numa referência à promessa de que um dia os pecadores transformados voltariam ao Éden. Então deixou ali como memorial, olha, vocês estiveram aqui, vocês foram expulsos, mas o plano de Deus da redenção, do amor, o amor que eu tenho para vocês, eu vou deixar vocês voltarem para cá. Então ficou ali como lembrança para o ser humano ter esperança e confiar, continuar confiando em Deus, porque o plano de Deus sempre é perfeito, né? Então aqui é um comentário do professor Gilberto. Não foi fácil para o primeiro casal irem à frente do belo jardim, que antes desfrutavam, e vê-lo de longe, sem terem acesso a tudo de belo que ele possuía. Foi um castigo penoso apenas olhar por tanto tempo que haviam perdido por causa da desobediência, né? Então, na frente do jardim, o primeiro casal e seus filhos faziam o sacrifício do cordeiro, alimentando a esperança do resgate e o retorno para o jardim. Diante do altar, prometiam fidelidade ao Senhor e faziam votos de obediência à lei que transgrediram. Então, ficou ali à vontade, o anseio de ver, né, de ter novamente esse resgate aí desse paraíso perdido. A gente vai ver aqui que fala do paraíso perdido, né? E é perdido não como a Hollywood e a Disney, e hoje os filmes mostram que é perdido porque não se sabe onde está. A gente sabe onde está o Jardim do Éden hoje, a Bíblia declara, Adão e Eva sabiam, mas foi perdido por causa de quê? O acesso foi tirado por conta da desobediência. É um paraíso perdido porque ele está ali, só que a pessoa perdeu o acesso a esse paraíso. Foi perdido pelo pecado, pela consequência de usar o livre-arbítrio de forma errada, né? Não porque não se sabe onde ele está. E a gente tem esse paraíso hoje à nossa disposição de novo. A gente sabe onde está. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então o paraíso está em Cristo. Se a gente se apegar a ele, a gente tem a entrada triunfal, né? Então ele está perdido para quem não quer aceitar. Mas a gente sabe onde está o paraíso, né? Aqui Ellen White coloca aqui, ó, complementando no livro Histórias da Redenção, página 58. O puro e amável Jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelo dilúvio. Deus plantara o jardim e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência removeu da terra.
e o fará voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Então Deus, quando faz, ele faz com perfeição. E aqui deixa claro, o Ellen White, que é uma profeta, né? Uma das 100 personalidades mais importantes. Tem gente que não estuda, fala besteira, olha as clarezas, as visões, o entendimento que ela dá, revelado por Deus, né? E aí mostra que Deus destruiu o ser humano porque a iniquidade cresceu tanto. Dos filhos de Adão, alguns se rebelaram, queriam usurpar o jardim do Éden, ela fala. Queriam entrar, tomar força, porque não aguentaram ver ali. Não, porque a gente está aqui fora fazendo sacrifício. Então, alguns filhos se rebelaram e Deus tirou porque eles estavam se organizando para tomar força, para brigar com os querubins. Imagina o ser humano, a idiotice, né? Desculpa a expressão. Como o ser humano, a que ponto chega a iniquidade, a maldade e o afastamento de Deus. Então, alguns sempre remanescentes e outros se rebelando. Inclusive, eu fiz um vídeo falando da história da criação, do pecado, da origem do mal. Tá aqui uma série de vídeo revelações. E eu fiz um vídeo falando dos 7 reinos, dos reinados, das nações, do apocalipse, das bestas. E explica bem essa coisa de Deus sempre ter um povo remanescente, tá bom? Então tá aqui no card, vale a pena. É um vídeo mais longo, de 1h30, mas você vai entender tudo sobre apocalipse, sobre essa guerra das nações, o povo de Deus, o povo escolhido, enfim. Ellen White fala disso aqui. Deus aí destruiu, tirou o jardim porque eles queriam usurpar, né? Mas Deus vai retornar esse jardim na Nova Jerusalém, né? Muito melhor do que o primeiro que ele criou. Então imagina, né? Então aqui o guia fala justamente isso, né? Que embora os querubins estivessem ali para proteger, para guardar, para impedir que o pecador entrasse, eram também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta para o paraíso. O Éden permaneceu na terra muito depois que o homem tinha sido expulso, né? E aqui diz, em Gênesis 4,16, deixa isso aqui claro. Deixa eu pegar aqui essa imagem que é bacana, ó. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, depois que ele mata Abel, né? Foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então o Éden ficou lá muitos anos. E isso justamente aqui diz, ó, por um prolongado período foi permitido à raça caída contemplar o lado da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali eles renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto, a restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, em Apocalipse 21, 1, fala isso, né? Ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que o primeiro, como eu disse aqui. Aqui tem uma coisa legal também, ó. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, o termo hebraico é shakan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo, que está em Êxodo 25:9 e Números 3:26. Estão falando que era a morada de Deus, né? O tabernáculo era o lugar em que Deus habitava no meio do povo. E aí essa palavra shakan tem a ver com a palavra derivativa dessa, que é Shekinah, né? Apesar de na Bíblia não ter a palavra Shekinah, que se refere à presença de Deus, ela vem do termo traduzido como tabernáculo também. Portanto, a tradução literal de Gênesis poderia dizer que Deus tabernaculou os querubins, né? Em seu tabernáculo ali ele colocou os querubins. Por isso que tem os querubins na Arca da Aliança, que foi depois o outro símbolo do trono de Deus na terra, né? Na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 6, Salmos 80, no verso 1, e Isaías 37:16. Tudo isso a Bíblia deixa claro que querubim significa a presença de Deus ali, especialmente no seu trono, lugar em que seu nome é proclamado. Aqui tem uma referência a Apocalipse 4:5, que fala: os 24 anciãos que estão diante do trono louvam e declaram direito divino de governar, pois ele é Criador. Para finalizar, tem um comentário de Ellen White aqui no final que é emocionante, né? A lágrima, um cisco caiu no olho aqui quando a gente vê a beleza e a grandiosidade de Deus, né? Então Ellen White é impressionante as visões, os esclarecimentos que ela dá, né? Que ela teve e ela passou para a gente. O glorioso memorial do maravilhoso poder de Deus em breve será restaurado à sua legítima posição. Então, o paraíso perdido, como eu falei, né? A gente sabe onde está, mas o perdido porque a gente perdeu o acesso, será o paraíso restaurado. O plano de Deus para a redenção do homem estará concluído. E aqui ela coloca: e aquele que está sentado no trono, Deus Jeová, né, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles calor do sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, dor, sofrimento, né? Apocalipse 7, 15-17. Que plano maravilhoso, né? Os resgatados são recebidos na cidade de Deus e um triunfante clamor de adoração ecoa nos ares. E aqui a gente vê, ela coloca aqui a consequência do pecado, né? O sentimento, isso aqui que me impactou muito. Ó. Depois de sua expulsão no Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Olha a visão que ela teve dessa cena, né? Ela foi teletransportada para lá, viu, sentiu o que Adão e Eva estavam vivendo.
Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do ser humano era uma nova lembrança de seu pecado. A aflição do remorso era terrível, angústia de ter desobedecido a Deus. E olha o que ela fala, que relato impactante isso aqui. Ela fala que quando Adão observava a iniquidade dos seus filhos, dos seus descendentes, dominando entre as pessoas violência, prostituição, idolatria, e ele repreendia, essas pessoas respondiam acusando Adão de ser o causador do pecado. Tipo assim, você tá falando o quê? Você tá reclamando você que trouxe isso aqui, você que foi o primeiro, você que desobedeceu. Então ele perdeu a moral, imagina. Ele querendo obedecer e sabendo de toda miséria, causa e mal que o pecado causou por causa dele. E agora ele querendo repreender e o povo acusando ele, você que é o originador de tudo isso. E aí, imagine, né? Muita gente hoje, né? Por isso que às vezes santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau. Muita gente não aceita a mensagem do evangelho, da Bíblia, por um amigo, por um parente próximo, porque sabe dos erros, né? Das falhas. E aí fala, você, quem é você para me dizer isso? Né? E as pessoas às vezes não entendem que a pessoa foi convertida, está arrependida, está querendo o melhor, né? Por isso que Deus destruiu no dilúvio, salvou Noé ali, né? Com a família dele. Então, Adão arrependeu-se sinceramente de seu erro, confiando nos méritos do Salvador prometido e morreu na esperança de um dia ressuscitar. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão será reintegrado em seu primeiro domínio. Amém, né? E aqui ela coloca, ó, a visão que ela teve, os resgatados quando Jesus voltar, que eu e você possamos estar lá, né? Os resgatados serão recebidos na cidade de Deus e um triunfante clamor de adoração ecoará nos ares. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né? Por causa de um, todos pecaram, e por causa de um, que foi Jesus, né, o Filho unigênito, ele salvou a todos, né? Todos poderão ser salvos. Olha o que ela fala quando Adão chega e se encontra com Cristo. Ao perceber as marcas dos ferimentos causados pelos pregos, Adão não abraça o Senhor de primeira, mas se lança em humilhação aos seus pés, exclamando, digno é o cordeiro que foi morto. Que está em Apocalipse 5,12, né? Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual, tanto tempo atrás, havia sido exilado. Imagina a alegria de Adão, né? Quando ele ressuscitar, encontrar um jardim do Éden melhorado, né? Um upgrade aí, né? Que bela mensagem Ellen White traz pra gente. E aqui, acho que vale a pena, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas ó, extasiado, Adão contempla as árvores que um dia foram seu prazer, as mesmas cujo fruto ele próprio colhera nos dias da sua inocência e de alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratou, as mesmas flores das quais com tanta satisfação ele havia cuidado. Sua mente capta a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando foi expulso dele. Jesus o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e convida-o a comer. Ele olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada, todos no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro. É emocionante nessa cena. E pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro. Esteve morto e tornou a viver. A família de Adão se une ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração, né? E que eu e você possamos estar lá, né? Essa lição é impactante, é emocionante, porque eu fico imaginando o Adão ali, né? Que viveu o paraíso antes do pecado, viu a iniquidade, não viu o terror que chegou até hoje aqui, e ele vai reviver novamente, vai ver se Éden restaurado, e agora sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem pecado, né? Eu acredito que você não quer ficar de fora disso, né? Dessa maravilha, desse paraíso. Aqui, para finalizar, e que fala justamente dessa reflexão que a gente tem que ter, né? Deus não está buscando adoração. Ele já tem muita adoração no céu, pois lá anjos, arcanjos, querubins, serafins, em miríades de miríades, o louvam sem parar. Aí você pode perguntar, mas Jardel, o que é que Deus quer então, se ele não quer adoração? A Bíblia deixa claro que Deus está buscando a criatura que ele criou à imagem e semelhança dele. Deus quer adoradores, né? É isso que Deus quer, pecadores transformados que o adorem, né? E aí a mensagem para mim e para você, né? Então a gente não pode, a gente viu aqui que os sacrifícios inúteis, nada que a gente faça, não é o objeto, não é o animal, não é o sacrifício, não é mérito nosso nenhum.
Deus quer apenas rendição, humildade, reconhecimento e quer que a gente o adore por ele ser o nosso Criador, o nosso grande Pai, né? Então, que você reflita sobre isso, que não deixe as outras coisas ser o seu Deus, que você coloque o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, acima de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer, é a gratidão. É obedecer como gratidão, como reconhecimento. Não com segundas intenções, não para ganhar algo, para ter uma recompensa, mas por amor, por reconhecimento de que Deus é o nosso Deus Criador. Que essa mensagem de esperança, de salvação, assim como trouxe alegria para Adão ali, ia na porta do jardim, mesmo bloqueado, à espera da redenção, que essa possa ser a nossa esperança, que a gente nunca abandone Deus por nada, né? Por nenhuma tentação, porque o diabo ele não vai ficar quieto, ele quer destruir a gente, ele vai fazer de tudo para a gente ser como alguns filhos de Adão que se distanciaram, se desviaram, né? Mas que a gente seja o remanescente, a gente está sendo chamado para ser esse remanescente, para ser luz, para ser sal, para pregar a mensagem, porque só assim Jesus vai voltar e a gente vai estar com ele no novo Jardim do Éden, tá bom? Então, se você gostou, curta, comenta aí, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber aviso dos vídeos novos, dos próximos estudos e mandar esse conteúdo para outras pessoas. É assim que funciona. Se você não sabe, o algoritmo YouTube, quando você curte, comenta, se inscreve, ele manda esse conteúdo para outras pessoas. Pessoas desconhecidas, mas que estão procurando uma mensagem da Bíblia, algo sobre esses temas, tá bom? Então, vai ser rapidinho, não custa nada para você e você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Então, espero você no próximo estudo. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.